alunos, tudo bem com vocês? Agora nós vamos estar estudando um pouquinho a respeito da nossa matéria de geografia. Nós vamos fazer uma revisão de tudo aquilo que nós já trabalhamos em sala de aula, das primeiras páginas de geografia. Vamos começar. Nós vamos falar sobre representação cartográfica. A cartografia, hoje, ela é definida como a arte de levantamento, construção e edição de mapas e cartas de qualquer natureza. Com a cartografia, é possível representar quaisquer informações sobre os lugares de forma organizada, pois ela tem como base dados matemáticos e precisos, tudo científico. A função da cartografia é representar informações sobre os lugares de forma organizada, tendo como base dados matemáticos precisos e científicos. E nós temos aí um pouco da história dos mapas. Lembrando que o porquê que houve a necessidade de surgir o mapa, da onde nasceu essa necessidade? Porque o mapa ele nos ajuda na orientação e no traçado de uma rota. Então, antigamente, houve essa necessidade e os primeiros mapas foram feitos de forma um pouco mais grosseira, vamos dizer assim, nem tão científico quanto nós temos hoje. O mapa mais antigo já encontrado, ele foi produzido pelos babilônios por volta de 2500 a.C. E ele foi confeccionado sobre uma placa de argila cozida. O mapa mesopotâmio, Gassur, representava o vale de um rio, provavelmente o rio Eufrates. Então, olha só, você olhando aí, você vê que a forma de representação desse mapa está bem grosseira. Hoje em dia nós temos ricos detalhes, então os mapas evoluíram, assim como a tecnologia, como a ciência. Com essa evolução que nós conseguimos ter tanta precisão em nossos mapas. Lembrando que o mapa ele é uma ferramenta de auxílio, de orientação, de um caminho a ser percorrido. O mapa ele tem uma identidade. E ele tem o lugar para ser representado. Então, aí eu tenho um mapa do Brasil físico e um mapa político de regiões do Brasil. O mapa físico, ele representa os elementos naturais da paisagem. Então, se eu quero conhecer aprender ou verificar a respeito de elementos naturais de paisagem, eu vou buscar o mapa físico. Então, nele eu vou saber o que eu desejo. Bom, eu desejo conhecer os elementos naturais da paisagem de toda a região do Brasil. Então, eu vou lá, vou saber os rios, vou saber tudo sobre as montanhas, tudo sobre a paisagem. Não, eu quero saber sobre o mapa político. Por quê? Porque eu quero conhecer as regiões do meu país. Eu quero saber onde fica cada região do meu país. Aí você vai buscar, então, o mapa político. Por isso que nós dizemos que ele tem uma identidade, ele tem um propósito. Ambos estão falando do Brasil, porém um está falando da parte física, que é essa parte das paisagens, e o outro está dividido por regiões. Para você conseguir entender melhor ter essa noção de escala cartográfica, eu trouxe aqui para vocês essa fita estendida na minha parede, para poder representar para vocês um pouco, para que você tenha noção de como que funciona uma escala cartográfica. É claro que em mapas é muito mais complexo, há toda uma medida, enfim, mas eu trouxe para você conseguir compreender. Lembrando que nós já vimos isso em sala de aula, nós fizemos comparações com fotos, nós fizemos comparações com alunos mesmo na frente. Então, nós já fizemos algumas comparações para você ter essa noção. Mas aí é que eu trouxe essa outra oportunidade de compreensão. Então, olha só. Eu tenho essa fita estendida na minha parede. Mas eu quero representar essa parede dentro de uma folha de sulfite. Como ela é bem maior, eu não
vou conseguir. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reduzi-la, porque eu vou fazer uma escala, eu vou fazer uma proporção dela. Então, eu agora vou retirar essa fita da parede e nós vamos fazer as dobras para poder ver quantas vezes eu vou dobrar a minha fita de forma que ela caiba dentro da onde eu quero, que no caso é a minha folha de sulfite. Tá com durex aqui. Pronto. Então, olha só. Eu vou dobrar igualmente ao meio. Então, eu dobrei uma, duas, três. Cabe? Falta pouco. Eu preciso, então, dobrar mais uma vez. 4. Agora sim, se eu quiser fazer o desenho dessa parede na minha folha, a representação dessa parede na minha folha, eu posso colocar aqui nessa proporção e colocar que a minha escala é 1 por 4, porque eu dobrei 4 vezes, eu dividi 4 vezes essa fita, essa medida. Ah, mas eu quero fazer menor, é só dobrar mais uma vez. 5 e assim por diante. Então, isso é só para que você tenha uma compreensão um pouco melhor de como funciona uma escala. Nós vamos falar agora a respeito da legenda, símbolos ou desenhos. Você verificou que para a leitura de um mapa, o título, ele traz a primeira informação, ele traz a identidade do lugar que foi representado. Em seguida, como complemento, utiliza-se a legenda, que, além de cores e texturas, apresenta também símbolos que transmitem informações de forma simples e prática para a leitura de um mapa. Aí temos então que para ler um mapa você precisa conhecer o alfabeto cartográfico. Esse alfabeto cartográfico, deixa eu pegar aqui minha caneta. Para conhecer esse alfabeto cartográfico, ele possui 3 elementos. Quais são esses elementos? Nós temos o ponto, que ele é representado aqui dessa forma. Nós temos a linha. E nós temos a área. O ponto, ele é usado para representar lugares bem definidos, como localização de cidades. A linha, ela é empregada para representar os rios, estradas, ferrovias, limites de cidades, estados, etc. E a área? A área serve para representar tipos de vegetação, a superfície de estados e países. Então, vamos ver esse mapa agora, a seguir. Nós temos aí o mapa do estado de São Paulo. Quais são as legendas desse mapa? Eu tenho aqui o ponto e tenho a linha, que está representando, no caso, o ponto, ele representa as cidades, então todos esses pontinhos que você observar no mapa, ele está representando, a legenda dele nos diz que ele representa as cidades do estado de São Paulo. E aonde está esse ponto vermelho aqui, está representando a capital. E todas as linhas que contém aqui estão representando o quê? Os rios. Olha aqui o exemplo do rio Tietê. Por hoje é só. Peço que vocês estudem, por favor, as primeiras páginas que abordamos, para que vocês relembrem os fatos e eu aguardo vocês depois. Um grande beijo, fiquem com Deus.